Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos vocês nessa manhã de domingo. É um prazer estarmos juntos novamente para pensarmos, para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que você tenha um dia hoje voltado para isso, um dia voltado onde você volte seus pensamentos nas coisas de Deus, eleve seu coração ao Senhor, e nesses momentos em que terá oportunidade, busque o Senhor mesmo, também aproveite o tempo com a sua família, mas também pense e leve seus pensamentos ao Senhor. Eu hoje quero conversar com você sobre a igreja. Nós queremos conversar um pouco sobre a igreja, quero pensar um pouco com você sobre tudo isso que nós pensamos sobre a igreja, o que nós pensamos sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja, sobre o crescimento saudável de uma igreja. Nós vivemos um tempo em que nós temos pensado muito, e muito tem sido repensado sobre a eclesiologia, a questão da igreja, esse tempo em que a igreja está retomando, as igrejas estão retomando as suas atividades, e muita coisa aconteceu e tem acontecido nesse período, não é? E hoje eu quero pensar um pouco sobre o crescimento saudável da igreja. O que nós podemos fazer para que uma igreja cresça, mas cresça de forma saudável. E para falarmos sobre o crescimento saudável de uma igreja, nós precisamos entender, então, exatamente sobre o que nós estamos falando, sobre o objeto do nosso estudo, no caso, a igreja. E esse tema é um tema muito abrangente, é um tema que tem despertado o interesse de muitos líderes que querem ver as suas igrejas crescerem. E existem várias opiniões e vários pontos de vista sobre a igreja. A maneira como nós vemos a igreja irá definir a forma e o tipo de crescimento que nós desejamos. Então, muitos grupos têm uma visão corporativa da igreja. Veem a igreja como uma empresa, veem a igreja como um negócio, um comércio, e assim se comportam, preocupados com os números. O importante é a casa estar cheia. A igreja tem que estar cheia, tem que estar lotada, e com esse pensamento criam estratégias para atrair cada vez mais gente para dentro da igreja, apresentando, então, sempre soluções melhores que a dos concorrentes, que, no caso, acabam vendo dessa forma. É algo assim como o Deus daqui é melhor que o Deus de lá. A nossa oração pode mais, e se não bastassem, ainda criam as promoções, como na quarta-feira, a quarta-feira do milagre, a quinta-feira do amor, e outras situações assim, e vão criando condições e vão criando situações para atrair as pessoas, para atrair as multidões. Veja que nessa visão corporativa, vale tudo para atrair as pessoas, vale tudo, inclusive, modificar a verdadeira mensagem para que ela fique a gosto do cliente, fique a gosto do freguês. Mas, então, enquanto algumas pessoas têm essa visão, algumas pessoas se preocupam apenas em encher os templos, há aqueles que pensam exatamente o contrário. Eles têm aversão aos números, não querem as multidões, pensam que a quantidade impede a qualidade. E aí as igrejas são pequenas, são diminutas, justamente por isso, porque tem a questão da quantidade, não querem quantidade, e sim qualidade. Mas para termos qualidade, também precisamos de quantidade, a qualidade também traz quantidade. Veja a contradição aí. A verdade que esse é um tempo de muitas vozes. Esse é um tempo de muitas vozes, e cada vez mais igrejas têm perdido a sua identidade, têm perdido o seu porquê, têm perdido o norte em busca de vários modelos. Então, nós temos vários escritores, vários livros, criando várias formas, vários modelos. E o importante é nós entendermos o que é a igreja, para não perdermos a nossa identidade, para não perdermos a razão das coisas e agirmos de acordo com a palavra de Deus. Então, o que é a igreja?
A igreja é a reunião de pessoas que foram salvas por Cristo e que juntas têm um objetivo em comum, que é adorar e servir a Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo em suas vidas. Isso é uma igreja, essa é uma definição de igreja, uma reunião de pessoas salvas por Cristo e que juntas têm o objetivo de adorar e servir a Deus, reconhecendo Cristo como Senhor de suas vidas. A Bíblia ela apresenta algumas figuras que exemplificam e, de alguma forma, explicam o que é a igreja. Então, os textos bíblicos definem a igreja como família. Isso nós vamos encontrar em 1 Timóteo 5,12. Depois você pode dar uma consultada, pode dar uma lida nesse texto. A igreja é apresentada como noiva. Efésios 5,32 vai falar sobre isso. Ramos de videira, João 15,5 a coloca, então, como ramos de videira. Outros textos a apresentam como oliveira, como lavoura, comparando a igreja, então, a uma planta que cresce. A igreja também é comparada a um edifício, 1 Coríntios 3,9, templo, 1 Pedro 2, de 4 a 8, e também o corpo de Cristo. E são várias referências que fazem menção à igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, Efésios 1, 22, 23, e outros textos também. Mas a principal definição, e a definição mais usada, mais conhecida e mais comum, é a definição de corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, ele deve crescer bem ajustado e equilibrado. Então, a igreja é um corpo que deve crescer ajustado, deve crescer equilibrado. E pensando, então, na igreja como um organismo vivo que deve crescer e que deve se desenvolver, nós podemos, então, imaginar a igreja e pensar na igreja como a figura de um bebê. Isso mesmo, como a figura de um bebê. Por que como a figura de um bebê? Porque todos esperam que um bebê tenha um desenvolvimento saudável, não é verdade? A mamãe passa lá o tempo todo esperando a vinda do bebê e quer ver o seu bebê crescer. Ela se preocupa com o seu desenvolvimento, se preocupa se ele vai andar logo, se preocupa se ele vai falar logo, ou se não tem nenhum problema de audição, algum problema mental. Mas para que este bebê cresça saudável, é preciso que alguns cuidados, como alimentação, como vitaminas e uma série de outros cuidados. Pensando nisso, nós podemos entender que se a igreja somos nós podemos também dizer que nós somos como este bebê, que precisa ter um crescimento saudável, um crescimento correto, um crescimento saudável, crescendo, aos poucos e de forma uniforme. E o texto de Atos 2, 42 a 47, nós vamos encontrar nesse texto um modelo de uma igreja que tem um crescimento saudável. O texto de Atos 2, de 42 a 47, ele diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, nós temos nesse texto um modelo de uma igreja que tem um crescimento saudável, uma igreja que tem esse crescimento saudável. Então, existem várias etapas, várias situações que o texto mostra. Então, uma igreja saudável é uma igreja que cresce. Então, o primeiro passo para um crescimento saudável é a alimentação. Se você quer ter um crescimento saudável, é preciso alimentar-se. E o versículo 42 diz que eles
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Do mesmo jeito que um bebê precisa de alimento e precisa de vitaminas para crescer, nós precisamos da leitura bíblica. Nós precisamos do conhecimento das Escrituras. E uma igreja não pode crescer se não ouvir o que Deus tem a dizer a ela. Uma igreja não pode crescer se não for dessa forma. Uma igreja não pode crescer se não tiver o estudo da palavra, se não conhecer a doutrina bíblica. A doutrina é bíblica. E os crentes de Jerusalém, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isto é, eles estudavam e eles seguiam aquilo que os apóstolos haviam aprendido com Cristo e ensinavam. Se uma igreja quiser crescer, ela precisa investir no estudo e na pregação da palavra. Nós precisamos investir nosso tempo na leitura, precisamos investir o nosso tempo no estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia nos edifica, ele nos fortalece e nos dá a conhecer quem é o Deus que nós servimos, qual é a sua vontade, os seus planos para o homem e os seus projetos para a igreja. Quais são os projetos de Deus para a igreja? Precisamos saber esses projetos, saberemos esses projetos através da leitura da palavra de Deus. Nós viveríamos muito melhor se nós nos dedicássemos mais tempo ao estudo desse livro. Na Bíblia estão as respostas de Deus para as necessidades do nosso coração. Nelas nós vamos encontrar as palavras da vida e o guia completo de como viver e andar nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Nela, o Senhor nos ensina como enfrentar os inimigos da fé. E são tantos os inimigos da fé, não é? São tantos os obstáculos que vão aparecendo no dia a dia, são tantas as lutas que nós enfrentamos, e através da palavra de Deus nós aprendemos como enfrentar e vencer tudo isso. E o apóstolo Paulo ensina que os nossos pés devem estar calçados na preparação do Evangelho. E em nossas mãos nós devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que diz Efésios 6. Mas muitos crentes não crescem porque não se alimentam. Passam a vida toda tomando leite, sempre em dúvida sobre as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros. Fracos se tornam presas fáceis e caem em qualquer engano e doutrina errada, justamente porque não têm conhecimento das Escrituras. O Senhor disse que o meu povo erra porque não conhece as Escrituras. E se uma igreja precisa de oração para ter poder, com certeza ela também precisa de leitura bíblica, se quiser ter um crescimento saudável. Uma igreja também, uma igreja que cresce, ela se desenvolve através da oração e da fé. Então, um outro fator que leva a igreja a crescer é justamente esse, é a ação e a fé. Então, para um bebê não crescer atrofiado, ele precisa de movimento, ele precisa se movimentar, e o corpo atrofiado, nós sabemos que é um corpo que atrofia, tem a tendência a isso. A igreja de Jerusalém, que é a igreja que nós estamos lendo aqui hoje, ela cresceu saudável, também porque havia grande movimentação entre os seus membros. Não movimentação de membros indo para outros lugares e vindo, mas uma movimentação entre eles. Há muitas pessoas que pensam que uma igreja estática, que se reúne dentro de um único modelo, de um modelo formal, um modelo frio e fechado, pensam que essa igreja é uma igreja que cresce, mas isso é um erro. A igreja precisa se movimentar. E como vai se movimentar? Com ações, com atividades que mostrem o seu amor a Deus e também o seu amor ao próximo. A igreja precisa atuar, a igreja precisa agir, precisa se movimentar. Precisamos mostrar a fé que temos às pessoas. E assim essa igreja se sentirá útil e vai ver todo o poder e toda a ação do Espírito Santo atuando através dela. No texto que nós lemos, o Lucas ele se preocupa em mostrar que havia muita ação nessa igreja. Veja que todo o texto é recheado de verbos que indicam a ação dos membros daquela igreja. Depois, com a sua Bíblia em mãos, você poderá verificar melhor isso.
vale a pena dar uma observada nisso. Então, são vários verbos que indicam a ação daquela igreja. Eles perseveravam no partir do pão, havia temor, prodígios e sinais eram feitos, eles creram, estavam juntos, distribuíam o produto entre todos, perseveravam unânimes, tomavam as refeições, louvando a Deus. Olha quantas coisas, quantos verbos, eu listei aqui 10 verbos que foram listados. Então veja que para uma igreja crescer e para uma igreja se desenvolver, ela precisa de ação, ela precisa fazer as coisas, ela precisa se movimentar. E todas essas ações, elas devem ser motivadas por uma coisa, pela fé em Deus, que nos dá condições de agir através do seu Espírito Santo. Só a fé nos leva a agir em direção a Deus e ao próximo, e ela nos torna, então, destemidos e prontos para servir a Deus. Tiago, ele vai falar dessa relação de fé e ação, onde ele afirma que a fé sem obras é morta. E o seu ensino é que as obras demonstram a fé que nós temos em Deus. Então, se você tem fé, você terá as obras. E uma igreja, então, ela precisa ser útil no reino de Deus. Uma igreja, ela precisa entender isso, que a nossa vocação é para sermos úteis no reino de Deus. Mas uma igreja que cresce também tem comunhão. E ela está sempre junta. Ela não faz acepção, ela considera todos como iguais e todos com a mesma importância. Nesse tempo de isolamento, nesse tempo de distanciamento, talvez essa parte da comunhão, em alguns casos, tenha sido um pouco prejudicada. No nosso caso, específico do nosso caso, nós estamos sempre juntos, sempre ali através das redes sociais conversando, mantendo contato, um se preocupando com o outro, isso é importante. Mas a igreja ela precisa tem essa característica, ela precisa estar junta, precisa estar unida, precisa se reunir, né? E eles agiam exatamente dessa forma. Eles estavam sempre juntos, eles observavam e não permitiam que houvesse necessitados entre si, permaneciam firmes no templo e se reuniam também de casa em casa. Então, a palavra que o texto grego usa para comunhão, aqui é koinonia. Essa palavra não quer só dizer estar juntos, mas ela quer dizer muito mais. Ela quer dizer, significa ter tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Ela tem o sentido de ter tudo em comum e compartilhar tudo. Então, todos os membros, sejam eles bons, todos os momentos, sejam eles bons ou maus, além de estar juntos, tem esse sentido. Então, eles estavam juntos nos momentos bons e nos momentos maus, para dar assistência, se preocupando realmente uns com os outros. Ter comunhão, então, ele vai além de estar sentado, sentar-se ao lado de alguém na hora do culto. É compartilhar a sua vida com ele, é assumir o compromisso de auxiliá-lo na caminhada, nas dificuldades, nas lutas, é orar por ele, é se colocar ao lado dessa pessoa e sentir a mesma dor que ele. Então, nós precisamos ter esse desenvolvimento, nós precisamos buscar esse desenvolvimento de nos preocuparmos uns com os outros e cuidarmos uns dos outros. Ter comunhão, então, ele vai além de estar junto, é atender ao chamado da solidariedade e a generosidade ao próximo. É assumir o compromisso de amar a verdade de quem está ao seu lado. Então, a igreja que atende ao desafio de amar tem um crescimento saudável. Também tem um crescimento saudável. E a igreja que cresce saudável, ela também tem propósitos, ela tem objetivos, ela tem os seus propósitos. O versículo 46 diz que mostra o propósito que eles tinham. Diariamente, esse versículo diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, o texto diz que eles se reuniam diariamente no templo.
Lá no original, diz que eles tinham um firme acordo para se reunir no templo. Então, eles tinham um propósito. Era um propósito muito forte, o propósito de estar juntos adorando a Deus. Então, aqueles irmãos, eles fizeram um acordo entre si de continuar se reunindo, independente da situação, e por ser um acordo, eles se cobravam, eles se motivavam, eles incentivavam um ao outro para continuarem juntos ali. E isso partiu deles mesmos, não foi algo imposto por ninguém, foi uma coisa natural que partiu de cada um. E nós temos esse propósito de cuidarmos um do outro, de vigiarmos um ao outro no bom sentido, de auxiliarmos o outro, de estarmos atentos às necessidades e carregarmos as cargas um dos outros. Nós fazemos tantos projetos na vida, fizemos tantos projetos, e aí fica a sugestão de firmarmos também esse propósito de estarmos mais tempo na presença de Deus e de cuidarmos um do outro, para que não haja entre nós ninguém desanimado, ninguém distante, ninguém se sentindo à margem, se sentindo separado. E uma igreja que cresce saudável, ela também tem grandes resultados. Os resultados são alegria e sinceridade. Lá no versículo 46, ela tem alegria porque ela vê a presença do Espírito Santo no meio dela, porque ela sente amor de todos os lados e porque ela vê os resultados daquilo que se propõe a fazer. Veja, tudo que a igreja se propõe a fazer, ela consegue fazer através do Espírito Santo, e isso traz alegria. Em contrapartida, os crentes se tornam mais sinceros e também se tornam mais dedicados. Então, essa igreja também que cresce saudável, ela também louva a Deus. E como todos sentem a presença de Deus nos cultos e nas próprias vidas, isso faz com que haja um desejo maior, cada vez maior, de louvar e de testemunhar daquilo que Deus faz em suas vidas. Essa igreja que cresce saudável, ela também conta com a simpatia do povo. Veja que interessante, o verso 47 diz isso. Uma igreja que tem um crescimento saudável, ela é observada pelo povo. O povo está de olho na igreja, está observando a igreja, está atento ao que acontece na igreja. E essa igreja, ela faz a diferença no lugar onde está. E todos a têm como um referencial no lugar. A igreja que cresce saudável, ela é relevante e ela é respeitada no bairro onde está. E a pergunta, os nossos vizinhos, o nosso bairro, sabem que nós estamos no local onde nos reunimos, sabem que existe uma igreja ali, e sabem que podem entrar naquela igreja e participar dos cultos quando quiserem? Então, uma igreja que conta com a simpatia do povo, ela é respeitada pelo povo e todos sabem onde ela está. Deus acrescenta também a essa igreja as pessoas que vão sendo salvas. Uma igreja que tem um crescimento saudável, ela tem uma mensagem tão forte com o seu próprio testemunho pessoal, que sua mensagem se torna irresistível, a ponto de as pessoas virem à igreja trazida pelo próprio Deus. Então, essa igreja que tem um crescimento saudável não fica apenas dependendo da mensagem de um domingo à noite, mas o próprio testemunho do dia a dia dos seus membros e da igreja vai falando alto, de forma que as pessoas vêm a essa igreja. A minha chegada à igreja se deu justamente por uma situação como essa. É um momento difícil na nossa casa, um momento difícil na nossa família. A minha avó me pegou pelas mãos e me falou, vamos até aquela igreja, porque nós queremos saber por que eles são tão felizes assim, por que eles mostram tanta felicidade. E ao chegar lá, ela encontrou a verdadeira felicidade, ela encontrou a Cristo, e assim toda a nossa família foi se achegando também e sendo salva pelo Senhor. Esse é o testemunho que vai trazendo as pessoas e agregando as pessoas. E para nós terminarmos a nossa conversa de hoje, uma igreja que tem um crescimento saudável é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque é uma igreja que tem uma vida de oração. É uma igreja que se dedica ao estudo e ao ensino da palavra de Deus. É uma igreja que tem ações movimentadas pela fé. É uma igreja que atende o desafio de amar e que tem o propósito de ser cada vez mais fiel ao Senhor. Então, esse é o desafio de ser igreja, que nós sejamos
uma igreja que tenha um crescimento saudável, que nós sejamos essa igreja que segue esse modelo bíblico, esse modelo de Atos que nós acabamos de ver agora. Então, esse é o nosso desejo. E eu quero deixar um versículo com você, que é em Efésios 4,15, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Uma igreja só vai crescer, só vai avançar, se ela seguir aquilo que o cabeça, no caso Cristo, determina para a sua igreja. Que Deus te abençoe, que você pense sobre tudo isso que nós conversamos. Estou disponível, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode entrar no nosso grupo e nós vamos comentar, nós vamos falar um pouco mais a respeito do assunto, se assim desejarem. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.